Vou colocar aqui, transmitir ao vivo, beleza? Tá. Aparece eu passando ali? Não sei. Buenas noches, galera. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o famoso método Físio pelo Mundo. Galerinha tá chegando. Hoje vai ser muito gostoso falar com vocês. Acho que hoje é um dos dias que eu tava esperando muito para falar. Eu tava ansioso, né, de um dia chegar e poder falar, será que uma hora eu vou conseguir contar para todo mundo que eu posso participar, posso colocar na vida de vocês muita coisa boa, né? Então, acho que hoje é um grande dia que eu posso trazer para vocês aí um pouquinho da minha experiência, certo? Galerinha, seguinte, ó. Durante essa live de hoje eu quero que vocês façam perguntas, se vocês tiverem dúvidas. Eu vou olhar para vários canaizinhos aqui, porque eu tô com 5 canais aqui me filmando. Então, vamos para cima. Eu tô muito felizão em falar com vocês. E a galera vai entrando aí aos poucos e vão curtindo. Enquanto isso, eu quero falar com vocês algumas coisinhas fundamentais, né? A primeira é gratidão. Eu acho que não tem como agradecer todos vocês por desprenderem o tempo de vocês estarem aqui nessa aula online. Eu prometo para todos que eu vou fazer o meu melhor nessa aula de hoje, como a galera pediu, eu vou fazer por merecer. E é isso, galera. Vamos aproveitar, vamos curtir e a gente vai conseguir ter muito resultado. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês. Agradecer por vocês se desprenderem um tempinho aí para ouvir o que eu tenho para falar. Por vocês, acreditarem no meu trabalho, né? Eu acho que o mais importante não é vocês desprenderem o tempo, né, para virem aqui. Mas o mais legal para mim é poder passar para vocês, dentro desse tempo, tudo que eu posso fazer aqui na Físio pelo Mundo. Então, é uma gratidão muito grande para mim poder falar com vocês em rede nacional e poder espalhar isso para todo mundo. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Todo mundo já me conhece um pouco, sou Junior Fluet, sou físio, idealizador aqui da Físio pelo Mundo, idealizador do método Físio pelo Mundo. E aí hoje eu quero falar um pouquinho para vocês sobre alguns segredinhos muito importantes. Então, eu acho que essa forma de eu passar para vocês essa aula de hoje vai ser uma coisa muito bacana em relação à segurança de vocês, físios. Às vezes chega um paciente aqui, hoje mesmo eu tive um caso que eu vou contar. Chega um cara aqui e fala, tô com dor no joelho, a gente não sabe por onde começar o trabalho. E aí é isso que eu quero que vocês entendam. Não é porque dói ali que a gente tem um problema aqui. Então vamos bater esse papinho aí, eu vou contar os meus segredos. Eu nunca fiz isso, físio. Vai ser a primeira vez que eu vou falar para vocês o meu maior segredo aqui na Físio pelo Mundo, como é o meu método. Então eu só tenho a agradecer e vamos trabalhar. Bom, galera, meu objetivo maior aqui é poder trazer para vocês a maior confiança no trabalho de vocês, no atendimento do paciente de vocês. Hoje eu tenho minha agenda cheia e eu gostaria muito que todos os físios tivessem uma agenda cheia, uma agenda disputada, uma agenda onde a gente não consiga mais horário para todos, mas eu até costumo brincar com meus pacientes. Ao invés de vocês reclamarem que tá ruim, né, o físio não tem horário, agradece. Afinal, ninguém vai comer em restaurante que está sempre vazio. Então, essa é a minha dica aí pra gente começar esse nosso bate-papo de hoje. Tá bom? Pessoal, então prestem bem atenção, fiquem espertos com a relação do diagnóstico certeiro. O diagnóstico certeiro ele vai depender de muitos fatores. Esses fatores eu vou falar para vocês hoje, só que esse diagnóstico ele tem que ser certeiro e preciso. Não adianta a gente chegar e achar que nosso paciente tem uma dor e aquela dor explica por tal coisa e a gente não consegue resolver o problema do nosso paciente. Então vamos lá.
Alguns errinhos que todo mundo comete, principalmente quando me perguntam aqui. Ah, Júnior, meu paciente chegou com dor no joelho. Físio, já vai colocar TENS para analgesia do joelho? Mas a dor é no joelho. Então você vai fazer um trabalhinho para analgesia. Você está correto? Está correto. Seu raciocínio está correto. Aquela dor no joelho, ela é causada por quê? Aí eu já não sei. Então seu diagnóstico não está tão correto, talvez. O diagnóstico do seu paciente está certo de falar que ele tem dor no joelho. Mas a sua obrigação, físio, é saber como entender aquela dor. Eu recebo muitos e muitos elogios aqui na físio quando eu coloco o paciente em uma situação de dor e ele fala assim: Júnior, é exatamente isso que eu queria mostrar para os meus médicos. É exatamente isso que eu gostaria de mostrar para os meus fisioterapeutas que me trataram e eu não consigo. Então eles falam assim para mim: você toca a minha dor, você consegue colocar a mão onde eu não consigo explicar o que eu sinto e onde é essa minha sensação de dor. Então, se o seu paciente chega aqui com dor no joelho, eu vou fazer uma analgesia porque ele tem dor no joelho. Como é que eu combato dor? Com analgesia, é a retirada da dor. Mas aí, físio, como é que você vai tirar um problema do joelho se ele não tem um problema no joelho? Então, não adianta nós queremos ir para cima da dor, não adianta a gente querer ir direto no ponto e no local da dor. Isso tudo é um dos maiores erros que eu vejo os nossos colegas cometerem e até muitas pessoas que vêm para cá fazer um estágio comigo, um estágio de observação, que eu recebo muito essas propostas aí de pessoas que querem passar. Outro dia eu recebi um contato de um cara das Filipinas que queria passar uma semana aqui comigo e eu fiquei amarradão. Falei, desde que eu possa passar um mês lá nas Filipinas também, né? É uma permuta. E ele queria só aprender. Então eu fiquei muito feliz e é interessante isso, porque eu não consigo perceber como é que as pessoas vão tratar uma dor no joelho se o paciente tem lá, já fez ressonância, já fez raio-x, já fez às vezes algum outro exame de imagem e ele não tem nenhuma irregularidade no joelho, por exemplo. Então esse é o nosso maior erro. Aí o paciente chega lá com dor no joelho e você físio vai fazer o quê? Vai ficar perdido. Vai ficar completamente perdido. E se você fica perdido, teu paciente percebe. Teu paciente não pode perceber que você está inseguro para cuidar de uma dor da máquina mais preciosa que nós temos, que é o nosso corpo humano. Então, como é que um paciente vai te dar um filho para você cuidar da dor dele, um filho que está num processo de estirão, numa fase de maturação muscular, se você não passa segurança nem para o pai dele? Então, é aí que eu quero que vocês entendam o que é pensar com o método FPM, o método Físio pelo Mundo de raciocínio clínico, de diagnóstico e de tratamento. Então é você olhar para o seu paciente não só no local da dor dele, não adianta querer ir para cima da dor dele apenas, você tem que entender a dor dele. E o que é entender a dor? Aí, Físio, é com você e hoje um pouquinho comigo, tá bom? Então, essa minha gratidão em primeiro lugar. Quero citar um pouquinho desses pontos que a gente acaba errando. Como que eu posso dizer para vocês? Não é um erro grave, assim, você não está fazendo nada de errado. Você só não está fazendo o melhor como fisioterapeuta. E eu quero que você faça o seu melhor. Porque se você faz o seu melhor, seu paciente melhora, aí você começa a resolver dores que você não conseguia e que ninguém conseguia e que o seu próprio paciente não tinha mais como tirar essa dor, ele estava desacreditado. Então o perfil hoje do meu paciente que eu atendo aqui na Físio pelo Mundo é o paciente desacreditado da fisioterapia. Isso é muito bom? Mais ou menos. Por que não é tão bom? Porque eu sou físio. O cara veio desacreditado da físio. Se ele veio desacreditado da físio, como é que ele confia em mim? Eu fico um pouco perdido nessa confiança que ele está aqui. Então ele ainda não confia em mim. Ele só confia em mim porque alguém indicou para ele falando que eu fiz algum milagre, alguma resposta de dor que ele nunca teve mais e uma melhora que ninguém conseguia resolver. E aí esse paciente vem até mim, aí ele conversa comigo e eu vou mostrar credibilidade para o meu paciente. Então a insegurança é o maior problema. Entenderam? Então não vamos pecar pela nossa insegurança
a hora de falar com o nosso paciente. Como é que a gente não vai ter insegurança? Porque eu acho que é assim, ó, eu também, hoje eu falo com a maior tranquilidade do mundo, mas quando o primeiro paciente veio na minha mão, você acha que eu não fiquei inseguro? Eu fiquei desesperado também. Eu também fiquei preocupado. Só que eu não quero que você, fisioterapeuta, passe por isso. Eu vou passar para vocês um monte de coisinhas hoje nessa aula, onde a nossa segurança já vai ficar muito mais tranquila. Então, hoje eu atendi uma senhora aqui que ela tem sobrepeso, ela não consegue nem apoiar direito a fazer a descarga de peso nos membros inferiores. Então, como é que eu vou lidar com uma pessoa dessa que já está desacreditada, que não consegue andar direito? E aí? Ela vem no fisioterapeuta, mas ela já fez um monte de sessões de físio. Ela já foi em vários ortopedistas. E aí ela vem para cá. Só que eu tenho um problema. Ele vem desacreditado da fisioterapia. Eu sou o quê? Sou físio. Então eu tenho que ganhar a confiança dele como fisioterapeuta e ganhar a confiança dele porque ele vai me pagar e eu tenho que resolver um problema que ninguém resolveu e que ele está desacreditado. E aí é onde eu consigo o meu maior sucesso na fisioterapia. Então hoje, eu já tive pacientes assim que vieram dos Estados Unidos, da Itália, da Espanha, de Paris. Tem um casal que vem tratar comigo também que são ultramaratonistas, de Portugal, do Chile, da Argentina. Eu já atendi pessoas de vários lugares do mundo que elas vêm aqui só para tratarem na Físio pelo Mundo. Isso é maravilhoso para mim. Alguns pacientes eu começo a ficar com receio até, porque ele chega para mim e fala: eu fiz 80 sessões de físio e não melhorei. E aí é a hora que eu preciso colocar em prática o meu trabalho. E aí é a hora que eu vou ganhar esse meu paciente. Então, o que a gente vai ter que fazer? Para isso, nós vamos ter que usar os nossos 5 segredos do método FPM. Esses 5 segredos eu vou falar no decorrer dessa aula ao vivo e eu quero que vocês me acompanhem. Porque no final da aula, para todos vocês físicos que estiverem no final, eu tenho uma surpresa irada. Se eu fosse vocês, eu não sairia dessa aula ao vivo, pelo conhecimento, pelo que eu vou agregar na vida de vocês e pela novidade do final. Tá bom? Primeiro segredo, galera, avaliação visual. Se você não tem uma boa avaliação visual, você não consegue iniciar a avaliação com raciocínio clínico do método Físio pelo Mundo. O método FPM, ele começa quando o seu paciente, às vezes nem é seu paciente ainda, mas às vezes num churrasco que ele é teu amigo e ainda não se tornou teu paciente. Às vezes quando ele está lá na recepção te esperando e ele vem andando pelo corredor. Às vezes quando ele está conversando na tua mesa e ele está assim, ó. Eu tenho muitos pacientes que conversam comigo assim, ó, 40 minutos aqui na mesa. Aí eu falo para a pessoa: fecha um pouquinho o teu olho e fica com o teu pescoço reto. Aí que ele faz isso, ó. E aí ele abre, da mesma forma que tem uma inclinação lateral do pescoço, ele não consegue perceber mais isso. Então isso começa pela nossa avaliação visual. Por que será que aquele paciente toda hora fica com a cervical um pouco mais, a cabeça um pouco mais inclinada, a cervical um pouco mais contraída de um lado? O que isso vai gerar? E aí eu comecei a organizar a minha avaliação visual. Essa avaliação visual, galera, é fundamental. Muitas vezes eu deito meu paciente na maca e eu rodo a maca 3, 4 vezes, eu comparo a simetria das escápulas em decúbito dorsal, onde não tem descarga de peso, não tem que brigar com em decúbito ventral, onde não tem descarga de peso, não tem que brigar com a gravidade. É uma situação onde ele não está tão dolorido, porque eu deixo ele no conforto, ele não precisa brigar contra a lei da gravidade, não está se matando. Então, isso ajuda com que eu comece a observar por que tem mais hipertrofia de um lado da cintura escapular e do outro não. Por que será que a cervical é mais encurtada de um lado e do outro não? Isso tudo é a minha avaliação visual. E aí eu começo a entender como que está a reação biomecânica e a organização biomecânica daquele meu paciente. Então essa minha primeira parte visual, no método FPM, considero fundamental. Se você é um fisioterapeuta que não tem olhos bons, você tem que ter uma mão muito boa. Se você não tem uma mão muito boa, você tem que ter um assistente muito bom para que ele possa te ajudar nessa parte. Então tome muito cuidado. A avaliação visual é o segredinho da nossa avaliação perfeita, do nosso começo
para entender e resolver o problema do nosso paciente. Então, observa essa parte visual, observa de verdade, fisio. Não fica vacilando, todo mundo é meio torto, eu sei, eu também sou, eu durmo numa condição diferente do meu ombro, porém, eu preciso entender visualmente se meu paciente tem alguma irregularidade, alguma assimetria, algum vício postural, e aí eu vou começar a perceber e vocês vão entender o porquê. A segunda parte que é muito importante, já associando a essa avaliação visual, é uma avaliação da realidade e da vida real. Talvez isso seja um pleonasmo, mas a realidade do nosso paciente, ela muitas vezes vai explicar aquela irregularidade da avaliação visual. Então, quando você começa a perceber que o teu paciente ele tem uma inclinaçãozinha da cervical, da cabeça, e ele tem uma disfunçãozinha, o ombro um pouquinho mais protuso de um lado ou mais elevado do outro, e aí você vai perguntar para ele, qual que é seu trabalho? Então eu vou dar um exemplo bem grotesco, porque eu quero levar para o extremo para você entender a minha comparação. Então eu vou dar um exemplo bem tranquilo. O meu paciente ele faz trabalho com enxada na horta, 3-4 horas por dia da vida dele. Geralmente, quem está na enxada fica só com uma mão na frente, a base fica um pouquinho mais, uma perna mais anterior e faz um trabalho de movimentação ali, às vezes de lateralização do tronco, uma rotação com extensão junto, e você começa a perceber que no visual ele tem uma rotaçãozinha do tronco e na avaliação da vida real do seu paciente, ele tem um trabalho onde ele não pode abandonar porque ele depende daquele salário, e ele precisa fazer aquele trabalho. Então, a vida dele traz com que ele tenha uma disfunção postural que você já percebeu na sua avaliação visual, mas que você não pode mudar pelo conceito de trabalho. Como é que você quer falar para um cara desse não carpir mais se é dali que vem a comida para a família dele? Então, é aí que você tem que entrar na vida real do seu paciente. E o que isso pode, que é uma das partes mais importantes desse segundo segredo é o que isso pode interferir para aquela lesão do teu paciente. Então o paciente chegou com dor lombar, você vai cuidar da lombar dele, ele vai carpir mais um mês, ele vai voltar aqui com dor lombar e vai falar que você não melhorou o problema dele, físio, né? Então você tem que fazer o quê? Você tem que entender que ele tem um problema lombar, gerando uma hiperatividade, uma disfunção, uma disfunção biomecânica, você quer corrigir isso, só que ele desorganiza tudo que você corrigiu amanhã, assim que ele for carpir, né? Então você não pode vacilar com isso de querer olhar só para o ponto da dor se o seu paciente se machuca todos os dias, por exemplo, numa postura noturna também. Se o seu paciente dorme de um jeito errado, você vai tirar a dor dele, ele vai dormir mais tantos dias, 6-7 horas por noite, errado. Se você vai tratar de novo, ele vai dormir errado. Então a concorrência fica desleal. O seu trabalho como físio fica 1 hora por semana, 1 hora por mês, contra 7 horas por noite. 7 horas por noite, como é que você vai conseguir ganhar? Então a avaliação da vida real é muito importante e nós fisioterapeutas temos que nos conformar com a realidade do nosso paciente. Eu posso tentar ajudá-lo com algumas orientações que eu vou passar também, mas eu não posso mudar a vida do meu paciente. Então, avaliação visual e avaliação e conformidade com a vida real do nosso paciente, trazendo o quê? Trazendo aquele mecanismo do trabalho dele como uma das causas da lesão? Perfeito, perfeito, perfeito. Você já começou a entender o processo, você já começou a pensar como eu penso, já começou a entender o método Físio pelo Mundo do raciocínio clínico. E aí você vai chegar onde? Num diagnóstico muito melhor. Vocês viram que a gente estava falando de uma dorzinha, eu já pensei, o jeito que ele dorme, o jeito que ele trabalha, o que ele faz, como ele senta na cadeira para conversar comigo, eu já olhei ele de uma forma só visual, já olhei também na maca, já perguntei o histórico dele para explicar minha avaliação visual e começar a entender a parte biomecânica. Certo? Vamos continuar nessa parte, mais um segredinho. Então a gente vai esmiuçando. Detalhe, galera, essa aula de hoje não é para você pensar, então eu só tenho que olhar meu paciente na avaliação visual, eu só tenho que me conformar com a vida real dele, com a rotina dele, é o que gera lesão. Não, você tem que trabalhar com as 5 formas que eu vou te falar, senão você não vai ter resultado no que você precisa e você não vai ter sua agenda cheia.
tá? Então presta bem atenção nessa próxima parte, leva em consideração tudo que eu estou te falando. Não esqueça, tá bom? Bom, a segunda parte é uma avaliação e uma pesquisa da biomecânica. Por quê? Porque eu preciso entender a função que está gerando naquela região. Será que aquela função está ruim? Será que aquela musculatura, aquela cadeia muscular responsável por aquela função articular está ruim? E aí eu começo a entender o porquê. A minha avaliação visual me mostrou que ele tem uma irregularidade, por exemplo, no ombro. A avaliação e a conformidade da vida real do meu paciente mostrou que ele trabalha com aquele ombro em estresse ou em desvantagem mecânica toda hora, fazendo bastante esforço. E aí eu vou entender como aquele esforço gerado por essa alteração biomecânica pode atrapalhar e deixar de forma irregular a qualidade biomecânica daquela função articular, daquela função muscular, daquele funcionamento do tecido. Pode ser um tecido miotendíneo, pode ser um tecido ligamentar, uma cápsula articular. E aí é dessa forma que eu vou começar a entender. Lembrando que eu já estou num complemento de toda a minha avaliação visual e na minha conformidade com a minha avaliação real e com a justificativa para entender aquela dor do meu paciente. E aí eu quero entender o que eu vou falar da biomecânica para vocês. Vamos falar sobre quadril. Então, eu tenho uma biomecânica normal do meu quadril. Meu quadril tem que fazer rotação externa, rotação interna, adução, abdução, extensão, flexão, circundução. Eu vou ter que fazer um trabalho de rodar minha perna assim, né, para dentro, rodar para fora. Eu tenho que funcionar. E se meu paciente está com uma dor no quadril, aquele problema do quadril dele está atrapalhando, né? Está atrapalhando o quê? É só a dor? Existe um erro biomecânico daquela região explicado pela minha avaliação visual, pela minha avaliação e conformidade da vida real e por agora uma avaliação biomecânica e mais funcional. Então, dessa forma que eu vou avaliar a biomecânica funcional, eu vou perceber onde estão os erros biomecânicos para a função que meu paciente tem gerando dor. Então, quando eu entendo que aquela função gera dor, eu começo a entender que aquela função não está legal. Porém, não é a dor que está atrapalhando, é a função que está gerando dor. Se eu não cuidar da função, eu não vou tirar a dor. E se eu só cuidar da dor, a função vai continuar trazendo essa dor, eu não vou ter sucesso e não vou ter credibilidade do meu paciente. Então, físio, olha dessa forma certinha que eu estou te falando e vai levando a avaliação do seu paciente de uma forma perfeita e precisa. Não vacila com isso. Como é que essa alteração biomecânica que você está percebendo, como que essa pesquisa ela pode dificultar? Estamos falando de quadril? Será que os músculos rotadores externos dos quadris estão trabalhando bem? Será que eles estão encurtados? Será que eles estão encurtados e não têm força e não estão trabalhando bem? Ou será que eles estão encurtados, trabalhando mal, desesperados e gerando uma condição bola-soquete de pressão na cabeça do fêmur, na região do acetábulo? E aí eu vou ter um problema de desgaste articular gerado por um erro biomecânico, por uma disfunção muscular gerada pelo meu paciente que dorme de lado com o quadril um pouco em rotação externa, gerando encurtamento dessa cadeia rotadora externa do meu quadril. E aí eu vou falar, é isso. O quadril dele dói dentro da articulação, por quê? Porque ele não tem uma função boa dos músculos que atuam no quadril. Quando ele descarrega o peso no quadril, força a articulação, desgasta. E todo mundo que está trabalhando em relação aos músculos daquela região, eles estão em disfunção. Automaticamente não tem congruência articular boa. Isso vai gerar desgaste, destruição da cartilagem, processo inflamatório e dor local. Mas não adianta você cuidar do quadril desse paciente pensando só na cápsula articular. Você precisa trazer uma melhora, um recondicionamento biomecânico de quem está trazendo esse problema da disfunção. E é aí que eu quero que você olhe. É aí que eu quero que você enxergue, físio. Se você não enxergar assim, não adianta nada disso que eu estou te falando. Tá? Então nós estamos caminhando para a parte perfeita. E aí eu começo a entender que aquela dor acetabular, cabeça do fêmur, existe. Já tratou? Já não resolveu.
Como é que tratou? Você vai fazer igual? Se não resolveu, não faz igual. Você vai mostrar insegurança e vai mostrar o quê? Que você está na média, que você é um fisioterapeuta igual ao que ele já foi. Ele não quer gastar mais dinheiro com você, não quer gastar mais tempo com você e ele não aguenta mais aquela dor. Então você não vai ser o cara, você só vai ser mais um que ele não vai botar uma fé. E aí é tudo isso que eu estou te ensinando. Então vamos para a continuação disso. Eu comecei a perceber que a disfunção biomecânica da região do quadril do meu paciente está sendo gerada por uma disfunção musculoesquelética que está gerando também um processo para o joelho, mas aí eu não vou entrar nesse mérito agora. Então nós vamos começar a perceber que eu não tenho que cuidar só do acetábulo. Adianta eu decoaptar a parte acetabular dele? Ou será que adianta eu trabalhar a condição muscular, deixar aquilo funcionando perfeito e terminar com uma decoaptação e deixar aquela articulação funcionando bem, pelo menos por um tempo, para que ele possa voltar sem dor, e eu vou combatendo aquilo, reorganizando a parte biomecânica, reajustando, trazendo aquilo de volta, e ele começa a ter uma condição muito melhor para o funcionamento daquela articulação, tá? Galera, se alguém não estiver entendendo alguma coisa, pode me falar, porque isso tudo para vocês deve ser muito novo. Eu nunca falei isso em rede social. Eu tô abrindo o segredo da Coca-Cola aqui para vocês. Galera, eu tava super ansioso com essa live. Então, é muito engraçado eu falar isso para vocês. Assim, eu queria muito dividir isso e as dúvidas de vocês com certeza vão aparecer e muitas. Porém, é aí que vocês vão começar a entender o método FPM, tá? Vamos para um próximo segredo. Não adianta eu ter uma avaliação visual boa, uma avaliação em conformidade da vida real, uma observação e avaliação sobre a biomecânica e a disfunção biomecânica que está gerando aquele processo de lesão, se eu não sei tocar no meu paciente para reorganizar, se eu não sei trazer de volta tudo que eu avaliei, porque até agora eu avaliei e eu vi que está errado. E como é que eu vou trazer de volta esse errado? Como é que eu vou trazer por certo? Porque os sensores do meu paciente também ficaram adaptados para o errado. E aí eu preciso trazer ele para a biomecânica correta. Só que ele vai achar que ele está torto, porque os sensores proprioceptivos não estão bons, ou seja, estão desalinhados. Ele vai precisar recondicionar seu corpo para isso. E quando ele recondiciona para isso, ele começa a ter outras dores de uma readaptação biomecânica para o correto. E essas dores você também vai ter que tratar, físio. Você também tem que tratar. Eu não posso entrar nessas dores todas, porque senão eu vou ficar falando com vocês aqui um mês. Mas a gente precisa entender as dores de readaptação biomecânica. E é onde você começa a tocar seu paciente e você tem que saber o quê? Saber tocar. Físio, você tem que ter uma mão muito boa. O seu olhar, ele pode ser substituído pela sua mão. Mas você nunca vai tratar uma pessoa só com os olhos e ficar olhando e ela vai melhorar. Você precisa saber encostar numa pessoa. Você precisa ter... O toque tem que ser produtivo. O toque tem que ser com o teu paciente falando assim, ó. Caraca, é isso, Júnior, é isso. Eu precisava que tocassem nessa dor. Eu tô há anos tentando brigar por essa dor e agora eu consegui. Você achou esse problema pra mim. Pô, isso é a maior glória pra mim no meu trabalho. E se eu achei aquele problema e ele entendeu o padrãozinho de dor e eu organizei tudo que eu falei para vocês até agora, eu vou trabalhar dessa forma. Terapia manual, ótimo, vou trabalhar por ali. Terapia de eletrotermofototerapia, vou trabalhar por ali também. Mas aí eu vou saber o que tem como disfunção. E aí eu vou saber exatamente qual a ferramenta que eu posso usar. Certo? Então... não adianta você só olhar, só avaliar, entender a biomecânica, olhar toda essa parte da desorganização biomecânica se você não sabe tocar, entender uma anatomia palpatória, entender um processo inflamatório comparando com o outro lado. Então eu vou tocar nos rotadores externos dos quadris, eu vou tocar no direito, vou tocar no esquerdo, vou entender o que é normal na condição no tônus normal do meu paciente no repouso, o que está acontecendo, só que eu não tenho meu paciente antes dessa lesão, eu só conheci ele com essa lesão. E aí às vezes ele tem uma disfunção biomecânica que foi gerada pela lesão, e aí eu quero tratar aquela disfunção, mas eu não percebi nem a lesão ainda. Então é a hora que eu começo a tocar e perceber tudo isso que está acontecendo, para que eu saiba onde está o problema, onde dói,
E se aquelas respostas erradas, né, aquelas disfunções biomecânicas, elas são para proteger da dor, para conseguir andar sem mancar, porque se ele mancava antes, ele começou a tentar se adaptar para não mancar, para não ficar sentindo a dor. Isso vai gerar um outro processo inflamatório, uma outra compensação biomecânica. E aí eu preciso saber tocar no meu paciente. Então, a terapia manual é uma das coisas mais importantes também no método FPM, porque sem as minhas mãos ali, sem a minha visão em relação aos dedos, né, o meu tato muito preciso, eu fico mais atrapalhado. Muitas vezes eu tô batendo papo, mas tô com a mão na pessoa e tô vendo o jogo da Copa aqui na TV, tô vendo surf, se tá tendo etapa do Gabriel, e aí eu nem tô olhando para a pessoa, mas eu tô sentindo exatamente como é que os tecidos estão. E aí eu começo a comparar esses tecidos, comparar o porquê que está acontecendo essa hiperatividade muscular, se é da disfunção ou se é de compensação biomecânica para não vir dor, e começo a trabalhar dessa forma, arrematando todo e tirando todas as formas que eu posso trazer dos riscos da lesão e podendo combater de forma perfeita essa disfunção, essa dor e essa lesão do meu paciente, tá? E a segunda, a próxima fase, né, que eu vou falar para vocês é como você recondiciona essa lesão dos seus pacientes. Como que você recondiciona o tecido muscular? Como é que você recondiciona a função daquela articulação? Como é que você consegue fazer chegar mais sangue naquele músculo? Como é que você consegue fazer com que aquela avaliação seja, aquela articulação seja lubrificada com líquido sinovial, se ela não tem um movimento prazeroso na biomecânica correta? E aí é onde eu vou começar a ter que ajustar o meu paciente, tentando falar para ele se observar mais. Ah, mas eu tô dormindo, eu não consigo mudar minha postura. Mas e as horas que você tá acordado? Será que você também não copia a sua postura noturna, só que não deitado, mas sentado? Será que sua perna, o quadril dorme ali em rotação externa o tempo todo? Será que quando você senta, você não precisa cruzar também a mesma perna em cima da outra para que seu quadril fique na rotação externa e fique confortável, mas não saudável? E aí você começa a pedir para que ela cruze a outra perna. Perde um pouco desse vício de ficar com essa perna cruzada. Observa, dá um estalo, faz muito isso pro seu paciente, fala, ó, meu, lembra de mim, ó, toda hora que você cruzar a sua perna, imagina que eu tô ali enchendo o teu saco, gritando na tua orelha. E aí o seu paciente começa a reorganizar e te ajudar a recondicionar o que ele não estava conseguindo enxergar. E aí você trouxe para ele os olhos da cura. Você trouxe para ele o processo da cura. Ele entende o que ele está fazendo. Entenderam? Então, se ele entende o que está acontecendo com o corpo dele, ele não quer se prejudicar. E ele vai começar a prestar atenção em tudo que ele está fazendo quando ele estiver acordado. Quando ele estiver dormindo, você não tem culpa, fisio. Aí você fala, isso aí eu deixo para você. Aí você vem aqui de novo e a gente vai cuidando. Então, pô, o cara tá dormindo, deixa ele dormir. Se conforma com a realidade do seu paciente, mas tenta trazer para quando ele estiver acordado essa briga para reorganização biomecânica. E uma das coisas que eu uso muito, desde o início do meu tratamento, orientações para que seja feita em casa. Então, o que eu vou fazer? Se meu paciente tem uma disfunção por rotação interna do meu quadril, nós estamos falando de rotação externa? Vamos falar. Meu paciente tem uma disfunção dos músculos rotadores externos do quadril, de um lado só. E aí eu vou pedir para ele, então, começar a fazer um exercício na casa dele, para que ele quebre um pouquinho esse vício da rotação externa. E essa quebra do vício da rotação externa vai começar a trabalhar músculo agonista e antagonista, contração e relaxamento, condição músculo-cérebro, para que possa contrair e soltar, para que vá recrutar só na hora que deve, não ficar gastando energia de uma forma sem necessidade. E aí eu começo a pedir para o meu paciente, mas fisio, se liga nessa, ó. Não vai pedir 500 coisas, não vai anotar para o seu paciente 10 exercícios para ele fazer em casa. Ele não tem obrigação nenhuma de saber fazer exercício. Você tem. Você tem a obrigação, fisio, ainda mais depois de tudo isso que eu tô te falando, de você acertar exatamente o diagnóstico que ele tem. E se você acertou o diagnóstico, você consegue dar 1, 2 ou no máximo 3 exercícios para esse seu paciente
fazer a correção biomecânica de forma ativa. E aí você trata, você facilita a correção biomecânica, ele mantém. Você trata, facilita, ele mantém. Essa disfunção biomecânica não volta mais. E aí, o que a gente fez? Fechamos o tratamento do nosso paciente. E sabe o que vai acontecer com esse cara? Ele vai te idolatrar, físio. Esse cara vai te idolatrar. Eu não sabia o quanto as pessoas gostavam do fisioterapeuta até eu me tornar um. Porque a gente acha que o fisioterapeuta não vai cuidar, só vai fazer choquinho. Muito pelo contrário, galera. A gente consegue trazer a vida de volta para os nossos pacientes. A vida de volta em relação ao ânimo, em relação ao resultado, em relação à forma da biomecânica funcionar de forma perfeita. E aí ele começa a te idolatrar. E sabe o que esse cara vai fazer? Ele vai te indicar para todo mundo. Eu vou contar um caso de 1 minuto que aconteceu comigo. Um cara estava tratando com outro colega físio. Ele estava fazendo 3 sessões por semana há 4 meses ou 3 meses. E aí esse cara me procurou, ficou desesperado, não sabia, não estava mais acreditando. E aí no final da primeira sessão eu falei para ele, ó, a gente vai precisar de umas 3 sessões. Ele falou, Júnior, desculpa, cara, você tá muito louco, não é isso, não vai rolar, eu tô tratando há meses, já gastei uma baita grana e você vai me falar só isso. E aí eu fui levando ele. Na terceira sessão ele falou pra mim assim, antes de eu começar, ele falou, ó, você falou que hoje eu ia melhorar. Vamos fazer uma aposta? Eu te pago 3 sessões. Te pago 3 sessões. E essas 3 sessões, se eu melhorar hoje, você não precisa vir. Eu vou te dar R$1.500 e você não precisa vir aqui. Eu fico muito feliz em te pagar. Sabe o que eu falei pra ele? Eu podia muito bem pegar essa grana e ir embora porque ele melhorou na terceira sessão. Ontem eu fui na casa dele só pra tomar um café e dar um abraço nele porque ele queria me agradecer de forma que ele não acreditava o quanto ele tinha melhorado só em 3 sessões. Nós fizemos uma, pulamos 10 dias, fizemos a outra e pulei mais 26 dias e fiz essa última. E agora ele tá 0, de uma disfunção que ele tratou 3 ou 4 meses, 3 ou 2 vezes por semana com outro colega. Então, isso é um milagre? Não, é um raciocínio. E é isso que eu quero trazer para você. E aí sabe o que eu falei para ele quando ele quis apostar comigo? Eu falei, eu não quero o seu dinheiro da aposta. Eu quero que quando você estiver sentado na sua mesa com seus amigos, tomando seu uísque, tomando seu vinho, batendo aquele papo, trocando aquela resenha com um sorriso no rosto porque você tá melhor, você vai indicar pro fulano porque você melhorou e achou que eu sou mágico. O outro vai indicar também, todo mundo vai querer vir para mim. Então essas 3 sessões, elas vão ficar pequenas perto de tudo que você vai me trazer de indicação. E aí foi quando a gente resolveu o problema dele, ele não precisou gastar esse dinheiro comigo. E eu também não precisei dessa grana, mas hoje ele me indica para todo mundo. Ontem ele não sabia como me agradecer e a primeira vez que eu encontrei ele foi uma das coisas mais difíceis, que ele era turrão, duro, dono da verdade, e a gente sabe quando o paciente assim é muito difícil trocar essa ideia. Então, galera, eu não posso enganar meu paciente porque a dor tá dentro do meu paciente, não tá em mim. Se eu fosse funileiro, eu ia colocar o carro no sol e falar, olha senhora, ficou brilhando, tá ótima a pintura. E aquilo por dentro podia estar horrível. Mas o meu paciente, o seu paciente, eu não consigo enganar. E nem você. Sabe por quê? Porque quem sente a dor é ele. Ele sabe se dói ou não. Não adianta você falar que tá doendo. Então esse cara foi uma prova viva onde eu prefiro muito mais trazer essa gratificação e tudo isso do que ficar pensando que eu só vou fazer a físio tradicional, e é isso que a gente vai tendo sucesso cada dia mais. Tá bom? Galera, eu falei tudo isso pra vocês, acho que tô jogando aqui a maior real da minha vida. Por que eu resolvi falar isso tudo pra vocês? Porque eu recebo inúmeras mensagens. Teve uma semana que eu recebi acho que 247 mensagens, eu contei, eu fiz questão de contar, direct, e-mail, perguntando sobre como eu trabalho, por que meu trabalho dá muito certo, por que minha agenda é lotada, por que eu consigo cobrar um preço muito bom e as pessoas vêm da mesma forma. E aí eu tava muito intrigado e muito chateado com isso porque eu nunca pude passar isso para vocês. E agora, nessa aula ao vivo de hoje, eu tô conseguindo trazer com muita emoção mesmo para vocês todos os meus segredos do trabalho. Só que eu não consigo passar para vocês detalhe por detalhe. Essas nossas aulas elas não podem durar muito, 35, 40 minutos. Eu não tenho tempo de passar isso para vocês. Então, eu pensei, como que eu vou responder 200 e poucas mensagens por semana, galera? É
desumano responder. E eu me sinto mal porque parece que a gente não quer responder. Não, nada disso. Eu não estava dando conta. E aí foi quando eu tive uma ideia que eu achei muito boa. Estou muito feliz em também poder passar essa novidade para vocês, que é o seguinte. Eu criei o método FPM. Isso todo mundo sabe. Mas todo mundo quer aprender esse método. E aí que eu fiz? Eu montei um curso presencial irado, galera. Irado, 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 irado. Eu vou ensinar para vocês tudo que eu faço. Desde a hora que o paciente chega, como eu trato, quais os meus recursos, o que a medicina chinesa pode me ajudar, o que a fisioterapia manipulativa me ajuda, o que as terapias manuais me ajudam. Então, eu consegui montar tudo isso de todos esses meus anos de experiência, uma baita grana que eu gastei aí em cursos e cursos e cursos. E aí hoje eu consegui moldar isso para vocês e criar um curso do método FPM. Porém, galera, eu não posso fazer um curso com muitas vagas. Por quê? É um curso muito específico. É um curso muito prático. Na verdade ele é 90% prático. Então eu preciso ter com vocês tudo que vocês querem ali na maca. Então eu coloquei poucas vagas, não quero também ficar tumultuando isso dentro de um curso onde eu preciso ensinar para vocês cada detalhe do método FPM. Eu preciso ensinar para vocês, para que vocês tenham muito resultado, para que vocês consigam ajustar. E galera, é o seguinte, ó. Você vai aprender tudo isso que eu falei nessa aula, além de poder ter acesso a alguns atletas meus. Tem atleta da seleção brasileira que vai estar lá, tem alguns atletas do dia a dia que vão estar lá para vocês entenderem, conversarem, perceberem o porquê que eles tratam com o método FPM e por que eu ganhei essa credibilidade. Porque, galera, atleta da seleção brasileira, Gabriel Medina, qualquer um quer encostar neles. Então, se eu consigo estar do lado deles em plena confiança, é porque o método funciona bizarramente. E eu provo para vocês isso pelo meu sucesso, pelo meu resultado, e não porque eu vou ficar falando para vocês. Então, nesse curso vai envolver medicina tradicional chinesa, alguns fundamentos que são importantíssimos, avaliação, procedimentos e recursos da fisioterapia para cada caso, quais os recursos e como adaptar aquele recurso na forma correta, as ideias de reorganização biomecânica e como orientar seu paciente da forma que ele possa te ajudar em relação a isso. Além de apostila que vocês vão ter, acesso comigo aí o tempo todo, a gente vai fazer um intensivaço em relação a tirar dúvida. Eu vou viver com vocês esses 3 dias de físio insanos, assim, vai ser irado. O curso vai acontecer 23, 24 e 25 agora de agosto. São pouquíssimas vagas, como eu falei para vocês. Então é o seguinte, não vacila. Eu vou dar essa oportunidade para vocês, eu vou explicar o porquê dessa oportunidade. Hoje em dia, pessoal, uma sessão comigo custa R$500. Então, se eu vou ensinar todo esse meu segredo para vocês, eu poderia cobrar, sei lá, 5 mil, 6 mil, 7 mil, porque, pô, em algumas sessões eu pagaria esse curso se eu fosse me inscrever, certo? Mas eu não vou cobrar, galera. Eu quero que você, físio, que tá, às vezes, querendo trazer um pouquinho de segurança para o seu trabalho, quer ganhar credibilidade, quer sair da faculdade voando, recebe o paciente, atende como se você fosse um cara formado há anos. Eu quero dar essa oportunidade para vocês. Então o que eu fiz? Eu não vou colocar um valor de 5, 6 mil reais. Eu vou colocar um valor, eu até anotei aqui para eu não me perder, um valor de R$1.497 à vista. Ou então, galera, para não ter chororô e ninguém ficar de fora, nós vamos fazer esse curso numa possibilidade de 10 vezes de R$175,40. Então, meu amigo, não tem desculpa, né? Em 10 vezes você paga isso com a mão nas costas. E detalhe, se você vai pagar uma parcela de R$147 e tua consulta custa 300 porque você trouxe resultado para o seu paciente, em uma consulta você paga 2 parcelas. Então, vamos pensar bem? Em 5 consultas você pagou meu curso. São 5 horas de trabalho para pagar um curso que você pode resolver tua vida aí em relação à sua carreira. E eu
trago isso para vocês com toda a segurança porque isso resolveu a minha vida. Isso não é uma brincadeirinha que eu estou passando. Então eu uso o método FPM, eu só uso o método FPM hoje. E aí eu trago para vocês isso, essa baita oportunidade. Tá bom? Galera, uma outra coisa assim que é facinho. Essas vagas eu não consigo segurar. Então presta bem atenção nesse detalhe. Tem um link na minha bio aqui do Instagram que é para inscrição do curso. E para vocês que estão nessa aula ao vivo de hoje, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tô dando essa oportunidade para vocês, mas para que você não fique com medo, presta bem atenção. Vai lá, se inscreve, e aí 48 horas antes do dia 23, se você achar que esse curso não é para você, não quero, tô arrependido, 48 horas antes eu devolvo totalmente para vocês, sem nenhuma burocracia, todo o dinheiro que vocês investiram nesse curso, tá? Então isso é uma garantia para que você sinta-se assim, que você está investindo na maior tranquilidade do mundo. Se você não está confiante com isso, não quer ser faixa preta ainda, não está preparado, acha que não é o curso que você deve fazer, fala com a gente com antecedência de 48 horas que a gente vai devolver o seu dinheiro sem nenhuma burocracia. Tá bom, Fisiô? Então isso é para não ter problema. Tem uma galera que já mandou o link aqui nos comentários, mas o link está na minha bio do Instagram, na página Físio pelo Mundo. Então não vacila, que eu acho que até eu acabar essa aula as inscrições vão estar encerradas, tá? Corre lá, aproveita que eu vou estar esperando você. Certo? Galera, uma outra coisa que eu acho muito interessante eu falar para vocês para a gente encerrar. Enquanto isso, galera, quem quiser já sair daqui, indo para bio, vai fazendo sua inscrição, porque são pouquíssimas vagas mesmo. É um curso muito prático, eu não posso deixar para muita gente, que eu quero ensinar você a ser bom. Eu não quero ensinar a multidão. Eu quero que você seja bom. Se você for bom, uma hora todo mundo vai ficar bom. Certo? Então, agora nós vamos te dar 3 opções. A primeira opção é o seguinte, ó. Você é físio, não gostou nada disso que eu falei, joga tudo que eu falei fora. Pode jogar tudo, ignora essa oportunidade e aí esquece que você não está afim do método Físio pelo Mundo, está feliz na sua carreira e você pode ser feliz e você não está afim. Essa é a primeira opção. A segunda opção é que você pode descobrir tudo isso que eu vou te passar no curso sozinho. Vai lá estudar, vai gastar dinheiro pra burro, que eu gastei muita grana com o curso para chegar à criação desse método com toda a segurança que eu tenho. E aí você vai se matar, vai trazer, vai errar muito e eu não quero que você erre tanto assim. Eu quero te dar o segredo. Então nós temos a opção, ou você ignora tudo, ou você vai buscar tudo isso sozinho. E aí você vai gastar muito mais grana, vai gastar muito mais tempo. E uma coisa principal, você vai decepcionar muitos pacientes porque você não vai estar no seu ponto certo e você vai, às vezes, errar e vai perder a confiança deles. Então, essas duas opções, eu particularmente não acho tão legal. Agora, se você quer vir comigo, quer entender o método Físio pelo Mundo, quer saber o que eu tenho para te trazer, para que você possa ter muito sucesso na sua carreira, vai na minha bio, se inscreve lá para o meu curso e aí você vai ter tudo isso que eu te falei, esses anos de experiência, esse dinheiro que gastou com muito mais velocidade, com muito mais segurança e vai alavancar a sua carreira. Certo, Fisiô? Uma galera me perguntou aqui se a gente tem outras datas. Para São Paulo, não. A gente vai ter um curso em Goiânia no final de setembro. Tem uma galera que me pediu o curso no Paraná, mas por enquanto nós só temos esse aqui em São Paulo. Com certeza a procura tá bizarra, galera. Então, assim, eu vou abrir outras turmas no Brasil, com certeza, mas isso eu não sei quando. Então, vai lá na minha bio, se inscreve e eu quero ver você comigo no curso, tá? Essa live vai ficar salva no meu Insta, vocês vão poder acompanhar, eu vou falar isso para vocês várias vezes e a gente vai poder ter muito sucesso, tá bom? Então, é isso aí, galera. Eu acho que eu consegui passar para vocês muitas das coisas que eu queria. Uma coisa muito legal é assim, eu tô muito animado para ver vocês no dia 23 no curso, muito, galera. Tipo assim, ó, eu nunca pude passar para vocês o método FPM, eu nunca ensinei para ninguém. E eu tô felizaço de poder ensinar. Isso é uma coisa que não tá me cabendo. Dia 23 eu vou estar super empolgado, amarradão. E quero que você, físio, voe comigo. Porque graças a Deus eu tô voando na minha profissão. E eu quero que vocês
estejam comigo, galera. Eu estou disposto a trazer você para a vitória e para o sucesso da fisioterapia. Dia 23, 24 e 25 de agosto, vai ser na sexta-feira a partir das 19 horas o curso até as 22, sábado o dia todo e domingo o dia todo aqui em São Paulo, e a gente vai arrebentar nesse curso. Fisio, quer ser faixa preta? Vem na minha, se inscreve pro meu curso e eu espero vocês dia 23 de agosto para ensinar o método FPM. Galera, gratidão enorme, essa aula foi irada, 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 agradeço demais, demais, demais. Quem quiser ter sucesso, vem pro método FPM que nós vamos voar. Tamo junto, galerinha, fiquem com Deus, boa quarta-feira, e é isso, tamo junto. Espero vocês no curso, vai na minha bio, que tem novidade, se inscreve, são poucas vagas, depois não vai reclamar. Tamo junto, galera, valeu!